Olá, seja bem-vinda a este canal. Hoje eu vou lhe explicar um macete para você resolver esses 6 exemplos de porcentagem com segurança de forma rápida e prática. Mas, antes de eu iniciar a explicação, aproveita para dar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações na opção todas, pois toda semana temos novos vídeos. Seu apoio é super importante para mim e me ajuda a produzir cada vez mais conteúdos legais para você. Vamos lá? Temos aqui a letra A, 50% de 700 será igual a quanto? Utilizando o método tradicional, como você faria para resolver? Você faz assim: 50% é o mesmo que 50 sobre 100. De 700, você iria multiplicar esse 50 sobre 100 por 700. Multiplicava 50 vezes 700 e depois o resultado dividia por 100. Só que, utilizando o macete, como eu vou fazer para resolver? Eu vou multiplicar 50 vezes 700 será igual a quanto? Eu multiplico 5 vezes 7 é igual a 35. Esses 3 zeros eu acrescento ao lado 35, ou seja, 50 vezes 700 é igual a 35 mil. Em vez de eu dividir 35 mil por 100, o que eu vou fazer? Eu vou deslocar a vírgula da direita para a esquerda, 2 casas decimais. Então, aqui eu conto 1, 2, põe a vírgula aqui. Ou seja, 50% de 700 é igual a 350. Se você fizer aí na sua casa, utilizando o método tradicional, vai observar que vai encontrar o mesmo valor, só que vai demorar mais tempo para encontrar o mesmo resultado. Na letra B eu tenho 34% de 20. Como que eu vou fazer para eu resolver? Eu multiplico 34 vezes 20. 34 vezes 2 é igual a quanto? Eu sei que 2 vezes 4 é igual a 8. 2 vezes 3 é igual a 6. Esse zero eu acrescento ao lado 68, ou seja, 34 vezes 20 é igual a 680. Em vez de eu dividir 680 por 100, o que eu vou fazer? Eu vou deslocar a vírgula 2 casas decimais, sempre da direita para a esquerda, que eu conto. 1, 2, a vírgula ficou aqui. Ou seja, 34% de 20 é igual a quanto? 6,80 ou simplesmente 6,8. Temos agora a letra C. Na letra C, eu tenho 30% de 120. Como que eu faço para eu resolver? Eu multiplico 30 vezes 120. Eu faço o seguinte, eu vou multiplicar 3 vezes 12. Eu sei que 3 vezes 2 é igual a 6. 3 vezes 1 é igual a 3. Esses 2 zeros eu acrescento ao lado do 36, ou seja, 30 vezes 120 é igual a 3.600. Em vez de eu dividir 3.600 por 100, o que eu vou fazer? Eu vou deslocar a vírgula 2 casas decimais, sempre da direita para a esquerda, que eu conto. 1, 2, a vírgula ficou aqui, ou seja, 30% de 120 é igual a quanto? 36. Na letra D, eu tenho 5% de 126. Como que eu vou fazer? Eu vou multiplicar 5 vezes 126. Eu sei o seguinte, que 5 vezes 6 é igual a 30. Eu ponho 0
elevo 3 para cima do 2. 5 vezes 2 são 10, mais 3, 13. Eu ponho 3 e elevo 1 para cima do 1. 5 vezes 1 é igual a 5, mais 1, 6. Ou seja, 5 vezes 126 é igual a quanto? 630. Em vez de eu dividir 630 por 100, o que eu vou fazer? Eu vou deslocar a vírgula sempre da direita para a esquerda, 2 casas decimais. Eu conto 1, 2, a vírgula ficou aqui. 5% de 126 é igual a quanto? 6,30 ou simplesmente 6,3. Temos a letra E, 0,2% de 135. Como que eu vou fazer para eu resolver da mesma forma? Eu vou multiplicar 0,2 vezes 135. Como 0,2 é um número decimal e 135 é um número inteiro, eu vou lhe ensinar um macete que também é bem rápido para você resolver esse tipo de questão com número decimal. Como que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer de conta que eu não estou vendo esta vírgula, para facilitar o meu cálculo. Então, eu vou multiplicar 2 vezes 135. Eu sei o seguinte, que 2 vezes 5 é igual a 10. Eu ponho 0, elevo 1 para cima do 3. 2 vezes 3 é igual a 6, mais 1, 7. 2 vezes 1 é igual a 2. O que eu fiz? Eu multipliquei 2 vezes 135, que encontrei quanto? 270. Só que no problema eu não tenho 2 vezes 135, eu tenho o quê? Eu tenho 0,2 vezes 135. Observe que em 0,2 eu tenho uma casa decimal, ou seja, um número após a vírgula. Se eu tenho um número após a vírgula, uma casa decimal, para eu encontrar o resultado de 0,2 vezes 135, como que eu devo fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou deslocar nesse 270 uma casa decimal, sempre da direita para a esquerda. Então, aqui, deslocando uma casa decimal, eu conto aqui, ó, uma ficou quanto? 27. Ou seja, 0,2 vezes 135 é igual a quanto? 27. Você deve se perguntar, acabou, professora? Nos outros exemplos, a gente deslocava 2 casas decimais e nessa aqui foi deslocado apenas uma casa decimal. Não acabou ainda. Eu desloquei uma casa decimal porque aqui eu tinha um número decimal multiplicado pelo número inteiro. E como eu gosto de facilitar o meu cálculo, eu tinha multiplicado 2 por 135, que tinha encontrado 270. Só que eu tive que deslocar uma casa decimal que ficou como? 27. Agora, para eu descobrir o resultado de 0,2% de 135, o que eu devo fazer com esse 27, que é o resultado de 0,2 vezes 135? Eu vou repetir esse 27 aqui embaixo. Em vez de eu dividir esse 27 por 100, o que eu vou fazer com ele? Eu vou deslocar a vírgula 2 casas decimais, sempre da direita para a esquerda. Então, eu conto 1, 2, põe a vírgula aqui, completo com 0, ou seja, 0,2% de 135 é igual a quanto? É igual a 0,27. Agora, esse último exemplo, eu vou ensinar para você 2 métodos. Primeiro eu vou resolver utilizando o macete, depois eu vou resolver utilizando o método tradicional. Eu tenho 0,4% de 0,8. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar 0,4
vezes 0,8. Para facilitar o meu cálculo, como aqui eu tenho dois números decimais, eu vou fazer de conta que eu não estou vendo nem esta vírgula, nem esta vírgula. E eu multiplico 4 vezes 8. Eu sei que 4 vezes 8 é igual a quanto? 32. Agora, observa o seguinte, aqui no problema eu não tenho 4 vezes 8, eu tenho 0,4 vezes 0,8. Observe que em 0,4 eu tenho uma casa decimal, em 0,8 eu tenho outra casa decimal. Ao todo, eu tenho duas casas decimais. Então, nesse 32, para eu encontrar o resultado de 0,4 vezes 0,8, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que deslocar duas casas decimais, da direita para a esquerda. Então, eu conto 1, 2, a vírgula ficou aqui, completo com 0. 0,4 vezes 0,8 é igual a quanto? 0,32. Você deve perguntar, acabou, professora? Não acabou, por quê? Aqui nós encontramos apenas o resultado de 0,4 vezes 0,8, que é 0,32. Agora, em vez de eu dividir esse 0,32 por 100, o que eu vou fazer? Eu vou deslocar duas casas decimais, da direita para a esquerda, nesse 0,32. Então, aqui no lugar dessa vírgula, do 0,32, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar apenas um ponto. Por que, professor, esse ponto? Porque nós vamos ter que deslocar a vírgula, duas casas decimais, da direita para a esquerda. Aqui é para eu saber que a vírgula estava aqui, nesse ponto. Então, eu vou contar duas casas decimais. Uma. Como não tem mais números, eu vou completando com 0. 2, aqui eu ponho a vírgula, aqui eu completo com outro 0. Ou seja, 0,4% de 0,8 é igual a quanto? 0,0032. Esse pontinho aqui eu posso apagar. 0,0032. Aqui eu fiz utilizando o macete. Agora, eu vou fazer utilizando o método tradicional. Utilizando o método tradicional, como que eu faço para eu resolver? 0,4% é o mesmo que 0,4 sobre 100. De 0,8, esse dia indica que aqui é como uma multiplicação por 0,8. Então, como que eu faço? Eu multiplico 0,4 vezes 0,8. Nós já encontramos que 0,4 vezes 0,8 é 0,32. Embaixo do 0,4 eu tenho 100. Embaixo do 0,8 eu não tenho nenhum número. Como não tem nenhum número embaixo do 0,8, eu só conservo esse 100, porque não tem nenhum número para multiplicar com ele, eu conservo. Agora eu tenho 0,32 dividido por 100. Como 0,32 é um número decimal e 100 é um número inteiro, eu também vou lhe ensinar um macete que é mais fácil para você resolver esse tipo de cálculo. Eu faço de conta que aqui eu não estou vendo esta vírgula. Qual o número inteiro que eu tenho aqui diferente de 0? 32. Então, coloco aqui o 32 sobre esse 100, eu repito. Agora tem um detalhe. 0,32, eu tenho quantos números após a vírgula? Eu tenho dois números, duas casas decimais. Então, a quantidade de números que eu tenho após a vírgula, ou seja, a quantidade de casas decimais, é a quantidade de zeros que eu vou acrescentar ao número que já era inteiro, que no caso seria o 100. Então, aqui eu acrescento 2 zeros. Agora eu tenho 32 dividido por 10.000.
Eu vou fazer o cálculo, essa divisão aqui. O 32 é menor que o 10.000. O que que eu faço? Eu acrescento 0 no meu quociente, a vírgula, para acrescentar um 0 ao lado do 32. Ficou 320, ainda é menor que 10.000. Acrescento outro 0 no meu quociente para acrescentar um 0 no meu dividendo. Ficou 3.200, ainda é menor que 10.000. Acrescento outro 0, acrescento um 0 ao meu dividendo. Agora eu tenho 32.000 dividido por 10.000. Vou fazer essa divisão pelo método rápido, porque pelo método tradicional demora muito tempo, pelo método longo. Qual o número que eu multiplico por 10.000 que anda mais próximo de 32.000? 3. Por quê? 3 vezes 10.000 é igual a 30.000. 32.000 menos 30.000 resta 2.000. O 2.000 é menor que 10.000. O que que eu faço? Eu acrescento um 0 ao lado do 2.000, que agora eu fiquei com 20.000. 20.000 dividido por 10.000 é igual a quanto? Qual o número que eu multiplico por 10.000 que eu encontro 20.000? O 2. 2 vezes 10.000 é igual a 20.000. 20.000 menos 20.000 restou 0, ou seja, 32 dividido por 10.000 é igual a 0,0032. Observe que, utilizando o macete, eu encontrei 0,0032. Utilizando o método tradicional, eu também encontrei 0,0032. Eu resolvi esse último exemplo utilizando o macete e o método tradicional para você ver que através do macete nós resolvemos de forma rápida e prática e ganhamos tempo na hora de um teste, na hora de um concurso. Tchau, tchau, até a nossa próxima aula.